nós vamos falar de análise combinatória. Iniciaremos nossos estudos falando do princípio fundamental da contagem. Dispondo-se de 3 cores, é possível colorir o mapa do Brasil de modo que as regiões com uma fronteira em comum sejam coloridas de cores diferentes? Para responder a esse questionamento, nós vamos fazer uso da técnica de contagem. A análise combinatória é uma técnica de contagem que determina a quantidade de possibilidades de ocorrência de um acontecimento, sem que haja necessidade de descrevermos todas as suas possibilidades de ocorrência. Bom, aqui nós temos uma situação, né? Podemos chamar também de um experimento, que eu tenho aqui um mapa do Brasil que é dividido aqui em 5 regiões, e a situação fala aqui para a gente que nós temos aqui à nossa disposição 3 cores, né? E ele pergunta se é possível nós colorirmos aqui esse mapa desde que as regiões que façam fronteiras possuam cores diferentes. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Se eu colorir, por exemplo, aqui a região norte de verde, né? A região nordeste e a região centro-oeste, que faz fronteira com a região norte, não vai poder ser colorida da cor verde, né? Então ele pergunta para a gente se isso é possível, utilizando, na verdade, apenas 3 cores, tá? Então a análise combinatória, ela vai nos ajudar a responder a esse questionamento sem que eu tenha que executar esse procedimento, ou seja, sem que eu tenha que ficar colorindo região por região para estar verificando. E além do mais, eu vou poder descobrir de quantas maneiras distintas esse experimento pode ocorrer, ou seja, de quantas formas diferentes eu posso estar colorindo esse mapa, tá? Essa resposta nós vamos responder daqui a pouquinho. Nós vamos resolver, na verdade, aqui esse questionamento como um exemplo da aula de hoje. Bom, aqui eu tenho uma outra situação que vai nos ajudar a montar o raciocínio da técnica de contagem, tá? Então aqui é o seguinte, ó, de quantas maneiras distintas podemos chegar à cidade 3 partindo da cidade 1? Eu posso imaginar, na verdade, esse esquema aqui como sendo um mapa, onde aqui C1 é a cidade 1, C2 é a cidade 2 e C3 a cidade 3. Perceba que para a cidade 1 até a cidade 2, eu tenho aqui à minha disposição 2 estradas. E da cidade 2 para a cidade 3, eu tenho aqui 3 estradas. Perceba também que aqui pelo meu mapa, pelo meu desenho, eu não consigo chegar à cidade 3 sem antes passar pela cidade 2. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ir até a cidade 2 para que da cidade 2 eu possa chegar à cidade 3. Tá? A análise combinatória, em momento algum, ela vai estar preocupada, por exemplo, em qual é o menor caminho, tá? O que nós queremos aqui descobrir é o total de possibilidades para eu chegar na cidade 3 partindo da cidade 1. Então não importa se esse trajeto aqui é mais curto ou se esse trajeto aqui será mais longo. Eu estou preocupado em descobrir qual que é o total de possibilidades para realizar, por exemplo, aqui esse experimento, né? Bom, para você ainda que não conhece as técnicas de contagem, nós vamos resolver aqui esse exercício de 2 maneiras, tá? Nós vamos usar aqui primeiro um princípio que é chamado princípio aditivo. Ele vai funcionar da seguinte maneira, tá? Eu vou simplesmente aqui descrever todos os caminhos possíveis. Então, para ficar mais fácil aqui o meu raciocínio,
eu vou colocar nome em cada uma aqui dessas estradas. Então, essa primeira estrada aqui, ó, eu vou chamar de estrada A, essa estrada de estrada B. Aqui eu vou chamar de estrada C, estrada D, estrada E. Um outro fato aqui importante, que vai me ajudar a resolver esse exercício, é eu me colocar na situação do problema, tá? Então, eu vou imaginar que eu estou aqui na cidade 1 e eu quero chegar à cidade 3. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui na cidade 1 é tomar uma decisão, né? Essa decisão vai ser a seguinte: ou eu vou passar pela estrada A, ou eu vou passar pela estrada B, tá? Perceba bem aqui, ó, que eu estou usando o conectivo ou, tá? Eu não posso, por exemplo, falar assim, olha, eu vou passar pela estrada A e pela estrada B. Eu não consigo passar pelas duas estradas ao mesmo tempo. Então, a primeira decisão que eu vou fazer aqui, ó, decidir se eu quero passar pela estrada A ou então pela estrada B. Tomada essa decisão, eu vou chegar na cidade 2, de onde eu vou ter que tomar uma nova decisão, que é passar pela estrada C, ou pela estrada D, ou pela estrada E. Então agora, ó, o que eu vou fazer é escrever cada um desses passos aqui que eu comentei. Então vamos supor aqui que eu decida passar pela estrada A. Então um caminho que eu tenho aqui, ó, seria passar pela estrada A e pela estrada C. Então o primeiro caminho que eu tenho aqui, ó, A, C. Ou então eu posso passar pela estrada A, D, ou então pela estrada A, E. Então note que quando eu tomo a decisão de passar pela estrada A, eu consigo aqui obter 3 caminhos diferentes, tá? Só que em vez de eu passar pela estrada A, eu posso tomar a minha decisão aqui de passar pela estrada B. Então, ou posso passar pela estrada B, C, ou B, D, ou B, E. Então, diante aqui dessa situação, eu consegui descrever todas as minhas possibilidades. E aí, se você analisar agora aqui o total de possibilidades, eu vou obter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui existem 6 caminhos. Tá? É interessante você perceber aqui o seguinte, ó. Se na cidade 1 aqui, ó, você tiver aqui 6 pessoas, tá? Elas podem tomar a decisão de cada uma delas seguir um caminho diferente, né? Se você tiver aqui mais de 6 pessoas, um caminho desse vai ter que se repetir, né? É interessante aí você entender, então, na verdade, essa questão da contagem aqui que nós fizemos, tá? Uma observação aqui que eu quero levantar. Note que esse 6 aqui, ó, eu obtive ele através do conectivo ou. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Ó? Eu simplesmente peguei cada uma dessas possibilidades e vim, na verdade, somando. Então, tem que ficar claro para a gente aqui o seguinte, ó. Esse conectivo ou, ele faz, na verdade, o papel de soma, que é chamado de princípio aditivo. Tá? Bom, não é uma maneira muito fácil de estar resolvendo esse exercício, tá? Nesse caso até foi, mas você tem que tomar cuidado, por exemplo, que eu poderia ter aqui muito mais estradas do que essas que você está vendo. Como também poderia ter mais cidades. Cidade 4, cidade 5, cidade 6.
né? Então você vai ver o seguinte, ó, resolvemos o exercício? Resolvemos, tá? Mas agora nós vamos buscar aqui uma maneira, né, mais eficiente, mais rápida de estar aí resolvendo, na verdade, esse exercício. Que eu vou estar resolvendo ele agora aqui pelo segundo modo, tá? Bom, novamente aqui, ó, eu tenho cidade 1, cidade 2, cidade 3. O meu objetivo aqui, ó, é chegar na cidade 3 partindo da cidade 1, tá? Note o seguinte, ó, eu só consigo chegar na cidade 3 se eu passar pela cidade 2, tá? Eu não consigo aqui, ó, de forma alguma, chegar na cidade 3 sem passar pela cidade 2, né? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu vou ter que tomar uma decisão, tá? Eu vou chamar aqui de etapas. A primeira etapa que eu vou ter que fazer é a seguinte, ó. Eu vou ter que sair da cidade 1 e chegar na cidade 2 e, chegando na cidade 2, eu vou para a cidade 3. Perceba que aqui agora, ó, eu tive que usar o conectivo e, tá? Eu não posso falar que eu vou da cidade 1 para a cidade 2 ou da cidade 2 para a cidade 3. Eu tenho que ir da cidade 1 para a cidade 2 e da cidade 2 eu vou para a cidade 3. Então perceba que aqui o meu exercício, ó, eu dividi ele em duas etapas, tá? Essa primeira etapa aqui, ó, cidade 1 até a cidade 2 e a segunda etapa, cidade 2 até a cidade 3. Agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, eu sempre vou colocar as minhas possibilidades, tá? Então vamos lá. Da cidade 1 para a cidade 2, eu tenho aqui duas estradas, que pode ser a estrada A ou a estrada B. Então tá aqui, ó. Eu posso escolher a estrada A ou a estrada B. Se eu escolher aqui, ó, a estrada A ou a estrada B, não vai interferir em nada na minha outra escolha. Qual outra escolha? Chegando na cidade 2, eu vou ter que escolher entre estrada C, estrada D, estrada E. Note que, independente de qual estrada eu escolher aqui, ó, eu vou ter que fazer uma nova escolha aqui na frente, que é independente dessa primeira escolha minha. Então, aqui, ó, eu tenho de possibilidades a estrada C, ou D, ou E. Agora, na parte de cima, eu sempre vou preencher com uma quantidade que representa a parte de baixo. Note que aqui embaixo aqui, ó, eu tenho duas opções e aqui embaixo eu tenho três opções. Bom, uma vez que eu já resolvi esse exercício e eu descobri que aqui vão ser 6 caminhos, o que eu posso concluir? Enquanto o conectivo OU ele trabalha com a soma, o conectivo E vai ter que trabalhar com a multiplicação. Por quê? Como esse resultado aqui tem que dar 6, para eu usar o 2 e o 3 para a continha dar 6, eu vou ter que multiplicar 2 vezes 3, que aí a continha vai dar 6. Esse princípio que eu usei aqui, ele é chamado princípio multiplicativo, né? Que é o princípio fundamental da contagem. Você vai ver que grande parte dos nossos exercícios, né, eles vão ser resolvidos utilizando o princípio multiplicativo. Mas é interessante você perceber que vai ter ocasiões que você vai ter que mesclar tanto o princípio aditivo como o princípio multiplicativo. Isso vai ficar claro para a gente nos próximos exemplos daqui a pouquinho que nós vamos fazer. Tá joia? Bom, esse princípio multiplicativo ele pode ser definido da seguinte forma. Se uma decisão D1
pode ser tomada de M maneiras, e se, uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de N maneiras, então o número de maneiras de se tomar a decisão D1 e D2, sucessivamente, é M vezes N. Tá? Então, aqui, adaptando isso aqui no exercício anterior, eu tenho aqui uma decisão 1 para ser tomada e a decisão 2 para ser tomada. A minha decisão 1, cidade 1 até a cidade 2. Decisão 2, cidade 2 até a cidade 3. Para se tomar a decisão 1, eu tinha um total aqui de 2 estradas. E para se tomar a decisão 2, eu tinha um total aqui de 3 estradas. Então eu cheguei simplesmente aqui, multipliquei 2 vezes 3, que cheguei na resposta minha, que vale exatamente 6. Tá? Bom, esse princípio aqui, ele está sendo enunciado apenas para as duas decisões, tá? Mas fica aqui uma observação. Esse princípio multiplicativo, ele pode ser estendido para 3 ou mais eventos independentes. Então, basta você pegar, na verdade, as suas decisões, né, e multiplicar pela quantidade de possibilidades de cada uma dessas decisões. Correto? Bom, levantei aqui algumas observações, né, que eu julgo ser importante que você deva aí levar em consideração na hora de estar resolvendo aí os seus exercícios. Tá? A primeira delas é uma dica que vale para qualquer disciplina. Né? Você tem que ler os seus exercícios com muita atenção. Tá? E aí, após você fazer essa leitura, você sempre vai procurar pelo conectivo OU e pelo conectivo E. O conectivo OU, ele está associado à soma, que é o princípio aditivo. O conectivo E está associado à multiplicação, que é o princípio multiplicativo. A segunda observação é você se colocar na situação problema durante a resolução do exercício. Tá? Às vezes, quando você lê um exercício, se você imaginar que você está dentro daquela situação, você vai ver que você vai ter aí um entendimento maior do que está sendo pedido e você vai conseguir fazer uma análise melhor da situação. Tá? A terceira observação é para te alertar da palavra chave para alguns exercícios. Tá? Eu tenho aqui uma situação onde eu estou supondo que eu vou criar uma senha de 4 dígitos. Quando você faz uma senha, por exemplo, para um e-mail, você vai escolher lá a quantidade de dígitos que você quer para a sua senha, né? Nós vamos supor aqui que eu estou fazendo uma senha de 4 dígitos, correto? Esses 4 dígitos, eles podem ser numéricos, eles podem ser letras do alfabeto e ele pode ser números com letras, que é chamado de alfanumérico, tá? Nessa situação minha aqui, eu estou deixando bem claro. A minha senha vai ter 4 dígitos e esses dígitos é o sistema decimal de numeração. Falou sistema decimal de numeração, você vai pensar em todos os números que vai de 0 até 9. Né? Essa é a base aí do nosso sistema de numeração. Bom, aqui eu trago uma situação. Senhas distintas de 4 dígitos. Quando eu falo senhas distintas, esse distintas está sendo remetido aqui, na verdade, às minhas senhas. O que quer dizer isso? As minhas senhas têm que ter 4 dígitos. Só que as senhas têm que ser distintas. Então, por exemplo, eu vou ter uma senha que vai ser, por exemplo, diferente da sua senha. Então, por exemplo, aqui, existe a senha 3721. Aqui é uma senha, tá? Vai existir a senha 1732.
Perceba que as duas senhas são formadas pelos mesmos números. Porém, a posição que esses números ocupam faz com que essas senhas sejam senhas diferentes, tá? E aí eu posso também aqui, ter a seguinte senha: 2, 2, 2, 2. Também é uma senha aceitável. Por quê? Essas senhas são senhas diferentes. Então, quando fala senhas distintas, na verdade, pode haver repetição de números, tá? E aí uma outra dica que eu deixo também aqui, é que a sua senha, ela pode, por exemplo, começar por 0, tá? Cuidado com isso aqui, Uma senha, ela pode começar por 0, correto? Bom, já a segunda situação, eu trago aqui o termo, senha de 4 dígitos distintos. E aí você tem que perceber que agora que esses distintos estão sendo remetidos, na verdade, aos dígitos. Em outras palavras, as minhas senhas têm que ter 4 dígitos, porém esses dígitos têm que ser dígitos distintos. Então, novamente aqui, eu posso ter a senha 3721, é uma senha aceitável, ela tem 4 dígitos e eles são distintos. Essa senha aqui, ela é diferente da senha 1732, que também é uma senha aceitável, tem 4 dígitos distintos. Porém, essa senha aqui, 22222, ela tem 4 dígitos? Tem. Porém, esses dígitos não são dígitos distintos, tá? Então, na verdade, essa senha aqui, ela não é uma senha aceitável, porque ela tem repetição de dígitos. Então, cuidado com isso aí, tá? Senhas distintas. Pode haver repetição de algarismos, tá? Ou letras. Pode ter repetição de dígitos. E se você falar senhas de 4 dígitos distintos, esses algarismos, ou seja, esses dígitos, não pode haver repetição. Muita atenção e cuidado aí na hora da leitura do exercício e de fazer as atividades. A quarta e última observação é a mais importante delas, tá? Ela diz o seguinte: o estudo dos números de possibilidades deve começar sempre pelas etapas em que há restrição, dando-se preferências para aquelas onde a restrição é maior. Então você vai perceber daqui a pouquinho nos nossos exemplos que eu vou resolver alguns exemplos aqui com vocês. Alguns deles não vai haver restrição, alguns deles vai haver apenas uma única restrição, e você vai ver que vai haver outros que vai haver mais de uma restrição. Então essa observação aqui fala o seguinte, lê o exercício com calma, identifica se há restrição e, em caso de haver mais de uma restrição, você tem que dar para preferência para a restrição que é maior. Correto? Bom, vamos agora aqui resolver alguns exercícios, né? Alguns exemplos, que através desses exemplos que nós vamos fazer, você vai ter base aí, na verdade, para iniciar os seus estudos aí em análise combinatória, tá? Quero deixar bem claro aqui, é muito importante que você resolva exercícios, né? Quanto mais exercícios aí você fizer, mais você vai assimilar o conteúdo, tá? Então dedique-se para que você possa aí consolidar, na verdade, esse conteúdo que é muito importante e cobrado aí em concursos públicos, tá? Enem. Então é um tema muito importante aí da matemática, tá joia? Bom, dando continuidade aqui agora, nós vamos aqui resolver alguns exemplos de situações que envolvem aí o princípio fundamental da contagem. O primeiro exemplo aqui que eu separei diz o seguinte:
uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu tenho na minha mão uma moeda, né? E eu vou jogar essa moeda para o alto uma vez. Quando eu faço o lançamento de uma moeda, a moeda ela tem 2 faces. Então, ela vai me dar 2 possibilidades de resposta. Ou ela vai me dar cara, ou ela vai me dar coroa. Bom, para evitar de ficar escrevendo cara e coroa toda hora, eu vou usar aqui o símbolo seguinte, ó. Para cara, eu vou usar a letra C, e para coroa, eu vou usar a letra K. Perceba agora que eu não vou jogar a moeda apenas uma única vez, né? O exercício que deixa bem claro que essa moeda vai ser lançada 3 vezes. Então, o que acontece? Quando eu lançar a minha moeda, primeira vez, segunda vez, terceira vez, eu vou ter exatamente 3 resultados. Um resultado para cada lançamento, tá? Então eu vou lançar a minha moeda primeira vez, segunda vez, terceira vez. Então, para cada uma vez que eu lançar essa moeda, vai ocorrer uma determinada decisão, tá? Então, na verdade, eu já identifiquei que o meu exercício vai ter que ser tomada 3 decisões. Quais são essas 3 decisões? Primeiro lançamento, segundo lançamento e terceiro lançamento. Então perceba que eu não vou lançar a moeda uma vez, ou 2, ou 3. Eu vou lançar a moeda uma vez, né? Vou lançar a moeda por uma segunda vez e vou lançar uma moeda pela terceira vez. Então note que eu já identifiquei o conectivo E. Então aqui eu vou trabalhar com o princípio multiplicativo, tá? Então essa caixinha aqui, ó, é referente ao primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Comentei com vocês, meus queridos, que aqui embaixo eu vou colocar sempre as possibilidades, tá? Então vamos lá. Quando eu for lançar a moeda pela primeira vez, eu sei que pode ocorrer 2 situações. Ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Então aqui, ó, eu já identifiquei que para o primeiro lançamento existem exatamente 2 possibilidades de resultado. Agora vamos lá. Se tiver saído cara, não quer dizer que no segundo lançamento tem que sair coroa ou tem que sair cara. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó. Independente do que sair no primeiro lançamento, que é cara ou coroa, isso aqui, ó, essa situação não vai influenciar no segundo lançamento. Então, independente daqui da cara ou coroa, não vai influenciar no segundo lançamento. Então, quando eu for lançar a moeda pela segunda vez, eu posso obter cara ou posso obter coroa. Então, aqui volto a ter 2 possibilidades. E aí, o mesmo vale para o 3 lançamento, né? No terceiro lançamento, independente o que saiu no primeiro e no segundo, não vai influenciar no terceiro. Então aqui novamente eu posso ter cara ou posso ter coroa. Que eu tenho um total aqui de 2 possibilidades. Como aqui eu já identifiquei o E, que é primeiro, segundo e terceiro lançamento, eu vou trabalhar com o princípio multiplicativo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Posso aqui repetir a base e somar os expoentes. Então, essa continha aqui vai dar 2 elevado a 3, que é uma continha fácil de fazer. 2 elevado a 3, eu vou ter um total de 8
possibilidades. Tá? Então, o experimento. Qual o experimento? Lançaram a moeda 3 vezes sucessivamente, eu vou ter um total de 8 possibilidades de resultados. Tá? Para você entender aqui o que significa esse 8, nós vamos olhar aqui para a seguinte situação. Tá? Quais são essas 8 possibilidades aqui que eu obtive aqui? Bom, eu posso ter aqui no primeiro, no segundo e no terceiro, a situação que saiu cara nos 3. Tá? Posso ter também aqui cara no primeiro, cara no segundo e coroa no terceiro. Tá? Agora é lógico, se eu pegar aqui esse conjunto de possibilidades e começar a alterar a posição, eu vou ter resultados diferentes. Por quê? Esse segundo aqui está deixando bem claro que foi cara no primeiro, coroa no segundo e cara no terceiro. Aqui, coroa no primeiro, cara no segundo e cara no terceiro. Na terceira linha, eu tenho aqui, cara no primeiro, coroa no segundo, coroa no segundo. Se eu começar a alternar isso aqui, eu vou ter coroa no primeiro, cara no segundo, coroa no terceiro. Coroa no primeiro, coroa no segundo, cara no terceiro. E tem aqui a última possibilidade, onde eu vou ter coroa no primeiro, coroa no segundo e coroa no terceiro. Então, essas 8 possibilidades são representadas por esse conjunto. Tá? Bom, eu tenho certeza, né, de que nós resolvemos aqui esse exercício. E eu espero que você tenha aqui percebido que resolver esse exercício pelo princípio multiplicativo foi bem mais fácil do que resolver ele, na verdade, dessa maneira aqui. Tá? Então, o princípio fundamental da contagem, ele nos proporciona uma ferramenta, uma possibilidade de fazer aí os cálculos de maneira mais eficiente e mais rápida. Exemplo. Agora, nós vamos resolver a situação que eu expus para vocês no comecinho da nossa aula, né? Utilizando 3 cores, é possível colorir o mapa do Brasil de modo que as regiões com uma fronteira em comum sejam coloridas de cores diferentes? Bom, aqui eu tenho o mapa do Brasil, né? Que é dividido aqui em 5 regiões. Eu tenho a região norte, que faz fronteira com o nordeste e centro-oeste. Nordeste, que faz fronteira com o norte, centro-oeste e sudeste. Centro-oeste, que faz fronteira com o norte, nordeste, sudeste e sul. Sudeste, que faz fronteira com o nordeste, centro-oeste e sul. Tem aqui a região sul, que faz fronteira com o centro-oeste e sudeste. Então o exercício fala para mim aqui o seguinte, eu tenho aqui 3 cores à minha disposição, tá? Note que em momento algum ele cita quais são essas cores. Então eu vou escolher aqui, vou imaginar que eu tenho aqui à minha disposição as cores azul, verde e amarelo. Correto? Bom, o meu exercício fala que eu vou ter que colorir esse mapa, ou seja, eu vou ter que colorir as regiões do Brasil. Então eu vou ter que colorir a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Como aqui eu tenho 5 regiões, eu vou ter que tomar uma decisão de qual cor eu vou colocar em cada uma dessas regiões. Então já está claro para mim que eu vou ter que tomar aqui 5 decisões. Tá? Vou ter que tomar uma decisão aqui, a primeira para a região norte, a segunda para a região nordeste, terceiro
centro-oeste, quarta, sudeste e quinta, sul. Bom, aqui eu tomei a decisão de resolver o meu exercício de cima para baixo. Eu poderia resolver aqui de baixo para cima, tá? Eu não começaria aqui do meio, tá? Uma vez que eu acho, né, e você pode perceber durante a resolução, que você começando de cima para baixo ou de baixo para cima, você vai respeitar a questão de você examinar região por região, que vai fazer fronteira com as regiões vizinhas, tá? Então, esse primeiro quadradinho aqui, ó, ele vai simbolizar a região norte, segundo, nordeste, terceiro, centro-oeste, quarto, sudeste e quinto, sul. Bom, note que aqui eu tenho uma restrição, tá? A restrição é que regiões que possuem a mesma fronteira não pode ter a mesma cor. Então perceba o seguinte, ó. Comentei com vocês que aqui embaixo eu descrevo as minhas possibilidades, tá? Uma vez ainda que eu não colori nenhuma região, eu não tenho restrição nenhuma a respeito da região norte. Então eu vou chegar aqui agora, ó, e vou fazer uma decisão. Qual decisão? Eu posso pintar a região norte na cor azul ou verde ou amarelo. Então, para a região norte, eu tenho aqui um total de 3 possibilidades. Agora, veja bem. Quando eu colorir a região norte, eu vou ter que agora analisar uma restrição. Uma vez que eu vou ter que colorir a região nordeste, e a região norte já foi colorida, eu tenho que tomar cuidado com qual cor que eu escolhi aqui na região norte. Como aqui eu tenho 3 possibilidades, eu vou chegar agora aqui e escolher uma cor, tá? Vamos supor, ó, que eu vou colorir ela de verde. Então, na verdade, ó, eu estou chegando aqui, ó, e colorindo a região norte na cor verde. Ou seja, quando eu for colorir agora a região nordeste, já está claro para mim que ela não vai poder assumir a cor verde. Então, para colorir a região nordeste, eu tenho à minha disposição as cores azul ou amarelo. Tem agora aqui um total de 2 possibilidades. Vou fazer agora aqui uma escolha, tá? Vamos supor que eu opte por colorir de azul. Então eu vou chegar aqui agora aqui, ó. Estou colorindo a região nordeste na cor azul. Quando eu for colorir agora a minha região centro-oeste, tá? Uma vez que as regiões norte e nordeste já foram coloridas, a minha restrição agora aumentou. Por quê? A minha região centro-oeste, por fazer fronteira com o nordeste e norte, ela não vai poder ser colorida de qualquer cor, tá? Ela não vai poder assumir nem a cor verde, nem a cor o quê? Azul. Então, aqui na terceira casinha, que corresponde a centro-oeste, vai sobrar apenas a cor amarelo. Então, agora eu vou chegar aqui, ó, tenho uma possibilidade, tá? Então, muito cuidado aqui, ó. Como aqui sobrou só uma possibilidade, e é a cor amarela, eu vou chegar agora aqui, ó, colorir a região centro-oeste na cor amarela, tá?
Aí eu já vi muita gente chegando aqui agora, ó, e não termina o exercício. Que o cara percebe o seguinte, ó. Eu tinha 3, 2 e 1, agora não vai sobrar cor nenhuma. Cuidado, tal. Vamos agora analisar comigo aqui, ó. Quando eu for colorir agora a região sudeste, quem é que faz fronteira com a região sudeste? Se você olhar aqui, ó, você vai olhar só para onde já foi colorido, tá? Porque a restrição é justamente não ter a mesma cor. Então, quando eu for colorir aqui a região sudeste faz fronteira com o nordeste e centro-oeste. Então, a região sudeste não vai poder assumir a cor azul nem a cor amarelo. Se ela não pode assumir nem a cor azul nem a cor amarelo, qual cor agora que pode voltar a aparecer? A cor verde. Perceba que a região norte não faz fronteira com a região sudeste. Então agora aqui sobrou o que aqui, ó? Uma possibilidade. Então, pelo meu desenho, eu sou obrigado a colorir a região sudeste na cor verde. E aí agora, para finalizar aqui o nosso exercício, eu vou chegar agora aqui e vou examinar a região sul. Note que a região sul, ela faz fronteira com as regiões centro-oeste e sudeste. Então a região sul não vai poder assumir a cor amarela nem a cor verde. Então o que sobrou para ela apenas a cor azul. Então eu vou chegar agora aqui, ó, vou pintar o meu mapa, a região sul, na cor azul. Tá? Então, como aqui sobrou a cor azul, eu tenho um total aqui de uma possibilidade. Agora, pelo meu exercício, o que eu tive que fazer aqui? Ó? Eu tive que pintar a região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e a região sul. Note novamente aqui que o E apareceu e o E, na verdade, ele é ligado ao princípio multiplicativo. Então, o que eu vou fazer então agora aqui? Ó? Vou multiplicar 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Procedendo aqui com essa multiplicação, eu vou ter aqui 6 possibilidades. Ou seja, se eu tiver à minha disposição somente 3 cores para pintar o mapa do Brasil, de modo que as regiões vizinhas não podem ter a mesma cor, eu consigo obter exatamente 6 possibilidades de mapas distintos. Tá? Então, realmente, é possível pintar esse mapa? Sim. E eu tenho um total aqui de 6 possibilidades. Espero ter contribuído com você. Vamos pular agora aqui para o nosso próximo exemplo. Uma prova é composta por 10 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas em cada questão. De quantas maneiras distintas podem ser respondidas todas as questões dessa prova? Aqui a situação agora é a seguinte, ó. Um determinado aluno, ele vai realizar uma prova. Essa prova dele é composta por 10 questões. São questões de múltipla escolha, né? Questão de múltipla escolha são questões de marcar, né? E cada questão, ela é composta por 4 alternativas. E aí ele pergunta, né? Qual que é o total de possibilidades dessa prova ser respondida? Bom, quando você pega aí essa prova para fazer, você não vai responder apenas uma das questões, né? Você vai responder a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª questão. Tá? Na verdade, você busca acertar todas as questões. Você não sabe se você vai acertar todas, né? Mas você tem que responder todas as 10 questões. Bom,
Diante desse fato, eu já identifiquei aqui que eu vou ter que responder a primeira questão, vou ter que responder a segunda, a terceira, até a 10ª questão. Sendo que aqui, como eu tenho que responder todas elas, vai aparecer o conectivo E. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª questão. Tá? Quando você usa o conectivo ou eu respondo a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, quer dizer que você vai responder só as que você quiser. E a situação não é essa. Você responde as 10 questões, né? Então vamos lá. Embaixo, nós temos aqui as nossas Aqui embaixo, nós temos as nossas possibilidades, né? Então aqui, possibilidades. Bom, quando eu for aqui responder a primeira questão, como ela é de múltipla escolha, e eu tenho aqui 4 alternativas, na primeira questão eu posso marcar a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Então aqui, eu tenho um total de 4 possibilidades. Agora perceba que esse exercício aqui, ele não tem nenhuma restrição. Por que ele não tem restrição? Uma vez que eu respondi aqui a questão número 1, independente de qual letra aqui que eu marque, essa decisão não vai interferir na segunda questão. Por exemplo, vamos supor que na primeira questão aqui, eu marco a letra A. Na segunda questão, eu posso marcar novamente a letra A. Ah, não, professor, eu quis marcar aqui a letra B. Eu também posso marcar aqui a letra B. O mesmo vale com a letra C e com a letra D. Então, para a segunda questão, eu posso marcar a letra A, ou B, ou C, ou D. Então, novamente, eu tenho um total de 4 possibilidades. Então, aqui para mim, ficou claro que independente de qual opção que eu marco na questão ou nas questões anteriores, essa decisão não vai interferir na questão que eu estou respondendo. Então, aqui, na primeira eu tenho 4 opções, na segunda 4, na terceira eu tenho 4, e consecutivamente eu sempre vou ter exatamente 4 possibilidades. Então, agora aqui, como eu já identifiquei o E, vou trabalhar novamente com o princípio multiplicativo. Então, eu vou fazer aqui, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, multiplicação de mesma base, de potência de mesma base. Repete-se a base e soma os expoentes. Como aqui eu tenho um total de 10 questões, aqui vai ficar 4 elevado a 10. Você não vai resolver aqui essa potência, porque vai dar um valor muito alto. Você vai deixar aqui indicado. Então, ou seja, 4 elevado a 10 é a quantidade total de gabaritos para essa determinada questão. Ou seja, 4 elevado a 10 são todas as possibilidades de gabaritos para essa determinada prova. Correto? Bom, próximo exemplo, ele fala o seguinte: uma senhora idosa foi retirar o dinheiro em um caixa automático, mas se esqueceu da senha. Lembrava que não havia algarismo 0, que o primeiro algarismo era 8, o segundo era par, o terceiro era menor que 5, e o quarto e último era ímpar. Qual o maior número de tentativas que ela pode fazer no intuito de acertar a senha? Considere que o banco não bloqueia as diversas tentativas. Tá? Bom, na realidade, quando você tenta desbloquear um cartão 3 vezes e erra a senha 3 vezes, o banco bloqueia aí o seu cartão.
você vai desconsiderar, na verdade, essa informação, tá? Ele quer saber qual que é o total de possibilidades que a senhora teria no máximo para ela descobrir qual que é a senha dela, tá? Então é o seguinte aqui, ó, a senhora foi no caixa automático, né? Ela se esqueceu da senha. Quando nós procedemos aqui com a leitura, ficou claro para mim que a senha dela é formada por dígitos, que são algarismos, tá? E aí, como ele não falou todo aqui os números, você sempre vai utilizar a base do sistema decimal, que são os números que vai de 0 até 9, tá? De 0 até 9, você tem aqui, ó, um total de 10 possibilidades, tá? Mas quando eu faço aqui a leitura do meu exercício, deixou bem claro para a gente aqui, ó, não havia o algarismo 0. Então o 0 está fora. O primeiro algarismo era 8. O segundo, par. O terceiro, menor que 5. E o quarto e último, ímpar. Então, com essa leitura aqui, ó, eu já identifiquei que eu vou trabalhar, na verdade, aqui, ó, com 4 decisões, né? Então, aqui embaixo, ó, sempre lembrando, tá, pessoal? Possibilidades, tá? Então, vamos lá. Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito. Perdão, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então vamos lá. Não havia o 0, o primeiro algarismo era o 8. Embaixo não são as possibilidades? Ela deixou bem claro aqui, ó, que esse primeiro algarismo é o número 8. Então toma cuidado, que ela deixou bem claro, ó, que o primeiro é 8. O segundo é par. Lembrando que o 0 está fora. Então vamos lá aqui, ó. O 0 é par? É, só que ele está fora. Então aqui vai ser quem? 2, ou 4, ou 6, ou 8. O terceiro era menor do que 5. Cuidado, não é menor ou igual, menor do que 5. Então quais são os números menores que 5? 4, 3, 2, 1, 0. Lembrando que o 0 está fora, né? E o quarto e último era ímpar. Então os ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Agora, ó, eu vou preencher a parte de cima, que é referente à quantidade de coisas que tem embaixo. Então, muito cuidado aqui, ó. Aqui eu não tenho 8, não é uma possibilidade, não é um número. Então, esse cara aqui vai valer 1. Então, esse 1 que você está vendo aqui, ó, não é um número 1. É uma possibilidade que representa o número 8. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 4. Então, vamos lá. Esse 4 que você está vendo aqui em cima, aqui, ó, não é esse 4 aqui de baixo. Então, esse 4 aqui, ó, representa 1, 2, 3, 4 possibilidades. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E para finalizar, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos lá. Vou agora procurar pelo conectivo OU e o conectivo E. Então vamos lá. A senha dela pode ter o primeiro, segundo, terceiro ou quarto dígito? Ou tem que ter primeiro, segundo, terceiro e quarto dígito? Bom, o caixa automático só vai ser liberado se ela acertar a combinação, que é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, novamente, nós vamos trabalhar com o princípio multiplicativo. Então, essa continha aqui vai ficar 1 vezes 4 vezes 4 vezes 5. 80.
Então vamos lá. Resposta, letra E. Exemplo. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A casa nas cores azul, verde ou amarela. E a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Bom, aqui nós temos uma questão, né? Que fala aqui que um determinado artesão, ele quer confeccionar um artesanato com esse formato, né? Na verdade, é uma garrafa que ele preenche com areia, né? De diferentes cores. Ele forma essas imagens aqui dentro da areia. E aí um artesanato hoje aí que é muito vendido aqui no Brasil, né? Inclusive lá no Nordeste. Bom, para isso, o exercício deixa bem claro para a gente aqui, ó, que ele possui 4 cores: cinza, azul, verde e amarelo. Então você vai perceber aqui, ó, que essa garrafa dele, ela é formada por 3 paisagens, né? Tem a casa, a palmeira e o fundo. Esse fundo aqui, ó, é a parte de trás da garrafa, tá? Então o que acontece aqui, ó? Ele deixa bem claro para a gente que o fundo pode ser pintado com apenas 2 cores, ou vai ser na cor azul ou na cor cinza. Já a casa pode ser na cor azul, verde ou amarela. Já a palmeira pode ser na cor cinza ou verde. E aí ele deixa bem claro para a gente qual que é a nossa restrição, né? Ele deixa bem claro, ó, que o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira. E aí ele pergunta o seguinte, ó, qual que é o total possível de artesanato que ele pode ter, de modo a variar as cores aí dessa garrafa. Correto? Bom, aqui ó, eu anotei todos os dados do nosso exercício, né? Que são as cores que ele tem à sua disponibilidade, quais são as cores que o fundo, a casa e a palmeira pode assumir, e deixei bem claro aqui qual que é a restrição do exercício, tá? Então o que está acontecendo aqui? Olha, vamos tentar entender isso aqui, ó. Aqui eu tenho 2 possibilidades, ó, tá? Esse aqui, ó, é o fundo da garrafa. Perceba que eu pintei o fundo aqui da garrafa, ó, na cor azul e pintei também aqui o fundo da garrafa na cor cinza. Então vamos lá. Por questão de contraste, tá? Se você pintar a casa aqui de azul, como o fundo da garrafa é azul, você não vai ter aqui a percepção que existe uma casa, né? Da mesma forma, se você pintar a palmeira de azul, você também não vai ver a palmeira. Mas perceba que a palmeira nem pode ser azul, tá? Na segunda situação, como o fundo da garrafa é cinza, se você pintar a casa de cinza, você não vai ver a casa. Mas perceba que a casa não pode ser cinza, não existe, né? Já a palmeira que pode ser cinza, ela não pode ser pintada de cinza, porque senão vai se confundir com o fundo da garrafa, tá? Então, o que acontece aqui então? Olha, quando eu escolho a casa azul, quando eu escolho o fundo azul, eu tenho um problema na casa azul. Quando eu escolho o fundo cinza, eu tenho um problema com a palmeira cinza, tá? Então tem que estar atento aqui com a minha restrição, que a palmeira e a casa não pode ter a mesma cor do fundo. Então esse exercício aqui, ó, eu vou dividir ele novamente em 2 situações, tá? Eu vou dividir ele aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, casa, palmeira e fundo. Casa, palmeira e fundo. Eu sei que o fundo
ele pode assumir apenas duas possibilidades. Que ele pode ser na cor azul ou então ele pode ser na cor cinza. Então aqui, ó, eu já estou garantindo que o meu fundo vai ter a cor azul, uma possibilidade. Ou então ele vai ter a cor cinza, uma possibilidade. Agora eu vou matar a charada aqui, ó, de que pode acontecer com a casa e com a palmeira, uma vez que eu já tenho a cor estabelecida aqui para o fundo, tá? Então vamos lá. Para pintar a casa, eu teria as possibilidades azul, verde ou amarelo, correto? Bom, uma vez que eu já pintei o fundo de azul, a minha casa não pode assumir a cor azul. Então, para ela aqui sobraram apenas duas possibilidades. Para a palmeira, eu posso pintar ela na cor cinza ou na cor verde. Agora, perceba aqui que nessa situação eu não vou ter problema, uma vez que o fundo meu aqui possui a cor azul. Então aqui, ó, eu tenho um total de duas possibilidades. Agora eu vou para a segunda situação. Definir que o fundo da garrafa é cinza. Então a minha casa pode assumir as cores azul ou verde ou amarelo. E perceba que em momento algum eu vou ter problema nessa situação. Porque, como o fundo é cinza, a minha casa pode assumir a cor azul, ou verde, ou amarelo. Não há repetição de cores. Então aqui eu tenho um total de 3 possibilidades. Agora, quando eu vou decidir pela questão da palmeira, eu tenho que tomar cuidado, porque a palmeira aqui poderia assumir a cor cinza, ou então a cor verde. Bom, como o fundo está pintado na cor cinza, existe a restrição de que a palmeira não pode ser cinza. Então aqui sobra apenas uma possibilidade. Agora eu vou tentar identificar aqui. Ó. O meu exercício fala que a garrafa tem que ter casa, palmeira e fundo. Casa, palmeira e fundo. O E vai se transformar no princípio multiplicativo e o OU vai transformar no princípio aditivo. Então, agora aqui para finalizar o exercício, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 4 com 3, total de 7 possibilidades. Portanto, nessa situação, esse artesão consegue fazer 7 garrafas distintas. Resposta aqui do nosso exercício, letra B de bola. Bom, espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Deixo para vocês um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Bons estudos, tchau, tchau.